O pior tipo de rejeição não é quando alguém te rejeita completamente. É quando ela quer alguém que nem você, mas não você. Mas talvez seja por isso que o quase doa tanto. Porque o impossível, de certa forma, é simples. Quando nunca existiu chance, quando nunca existiu conexão, quando tudo já nasce morto, a dor ainda existe, mas a mente entende. O quase, ele acaba sendo diferente. O quase deixa rastros. Ele deixa perguntas, ele deixa interpretação, imaginação. E talvez seja isso que esteja por trás de tanta dor. Não é só perder alguém, é olhar pra algo que parecia bem possível e perceber que a possibilidade não é a mesma que a escolha. E eu acho que existe uma dor difícil de explicar nisso. Imagina, você vai lá, tem atitude, não teve medo de tentar, existiu possibilidade. E mesmo assim, no fim das contas, você não é escolhido. Eu acho importante dizer isso porque existe uma mentira silenciosa que a gente aprende cedo. A ideia de que coragem sempre traz recompensa. E se você fizer tudo certo, se você agir, se você tentar, o resultado vem. Que a coragem sempre vai garantir aquilo que a gente quer. E talvez seja justamente aí que nasce o choque. Porque a gente cresce acreditando numa lógica silenciosa. O esforço gera recompensa. A sinceridade gera reciprocidade e a coragem gera conquista. Como se a vida obedecesse uma espécie de justiça emocional. Mas talvez a coragem não esteja em garantir o resultado. Talvez a coragem esteja em aceitar o que vem depois. Tanto quando a vida diz sim, quanto quando ela responde um não. E às vezes você faz a coisa certa e ainda assim perde. E às vezes você é sincero e ainda assim é recusado. Às vezes você oferece o melhor que sabe oferecer e ainda assim aquilo não encontra lugar no outro lado. E é isso justamente o que machuca. Porque quando você não tenta, ainda existe aquele conforto da imaginação. O conforto do e se? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse dado certo? A imaginação, ela protege. Mas quando você tenta, não tem mais imaginação. Existe a realidade. E a realidade nem sempre é gentil com a gente. E tem uma parte estranha em tudo isso. Às vezes a pessoa parece desejar exatamente aquilo que você oferece. O carinho, a presença, a conexão, a atenção. Mas ainda assim, ela não te escolhe. Eu acho que muita gente conhece esse sentimento. Porque é nesse momento que começa um tribunal silencioso dentro da nossa cabeça. O que faltou? O que tinha errado comigo? Onde eu não fui suficiente? E talvez essa seja a segunda dor da rejeição. A primeira é perder e a segunda é se transformar no próprio juiz. Porque o ego odeia o vazio da falta de explicação. A mente sempre vai querer um culpado. E geralmente, esse culpado é a gente mesmo. Talvez porque seja fácil acreditar que existe um defeito corrigível do que aceitar que algumas coisas simplesmente não florescem. E foi nisso que eu lembrei de uma ideia antiga. O Epicteto, ele separava a vida em duas coisas: o que depende da gente e o que não depende. O que dependia? Agir, tentar, ser honesto, ter coragem, demonstrar interesse. Mas não dependia o sentimento dela, a escolha dela, o resultado. E no fim das contas, o resultado. E talvez exista uma verdade difícil escondida aqui. Talvez a dor fique insuportável quando cobramos de nós o controle do que nunca foi nosso. Porque existe uma diferença enorme entre responsabilidade e controle. A responsabilidade eu tenho. O controle nem sempre. E isso é desconfortável, porque o ser humano gosta da fantasia de que consegue negociar com a vida, como se existisse uma fórmula. Se eu fizer X, eu vou receber Y. Mas as pessoas não são equações. Os sentimentos não obedecem o mérito. E o estoicismo não vai dizer que rejeição não dói. Ele vai dizer que transformar o resultado em medida do próprio valor é um erro. Porque aí a recusa deixa de ser apenas um acontecimento e vira identidade. Não fui recusado. Eu sou insuficiente. E essas duas coisas não são iguais. Aí tem outra pergunta que eu vi esses dias. Você sobe uma montanha por causa da vista que tem lá de cima? Ou porque você quer ser visto por quem tá embaixo? E foi aí que eu não parei de pensar nisso. Porque a rejeição obriga a gente a encarar essa pergunta. O que eu realmente buscava ali? Uma conexão ou uma confirmação? Porque talvez uma parte da nossa dor venha do desejo de que aquela escolha confirme alguma coisa sobre nós. Um valor, uma importância, ser desejado, como se ser escolhido provasse que somos suficientes. E talvez seja aqui que a montanha ganha outro significado. Que eu posso subir e ainda assim escorregar, e talvez na trilha eu ralhe o joelho. E talvez eu não encontre o que eu imaginei lá em cima, e ainda assim eu subi. Agora o Kierkegaard, ele fala sobre o risco inevitável de existir. Não tem uma garantia. Amar é um risco, escolher é um risco e se expor é um risco. E o ponto não é acabar com o risco, é aceitar que viver já é se colocar vulnerável ao fracasso. E isso pode soar muito duro, porque a gente prefere a segurança, a garantia, a certeza. Mas existe um preço alto demais em tentar viver sem risco, é a imobilidade. Porque subir não garante a paisagem bonita, mas não subir garante que você nunca vai ver um negócio bonito. E eu acho que esse é um dos conflitos da vida adulta. Entender que a coragem não é garantia de recompensa. A coragem é agir mesmo sem essa garantia. E existe outra pergunta escondida nisso tudo. Eu faço as coisas pra ser visto ou porque eu
acredito nelas? E essa pergunta é bem desconfortável, porque muita gente vive buscando validação externa para confirmar o valor próprio. E talvez a rejeição doa porque expõe esse lugar frágil. Não porque você seja frágil, mas porque todo mundo é. Talvez nós carreguemos um desejo silencioso de aprovação. De ouvir da vida, você é suficiente. E talvez por isso a montanha vira uma pergunta moral. Eu subi porque a subida fazia sentido pra mim, ou porque eu precisava de alguém lá de baixo aprovando a minha subida? E eu não tenho uma resposta perfeita, mas eu tenho uma suspeita. O valor da ação não pode depender totalmente da resposta do mundo, porque se depender, você só vai amar se for amado. Você só tenta se tem alguma garantia. Você só age se tiver algum aplauso. Só vive se houver confirmação. E aí a vida fica refém do olhar alheio. E tem uma coisa que acaba me deixando em paz. A tristeza existe, a rejeição dói. Eu não quero fingir que não, porque existe uma forma moderna de anestesia emocional. Fingir indiferença. Transformar a dor em ironia, agir como se nada importasse. Talvez isso tenha um custo. E toda essa questão de verdade e anestesia me faz lembrar de Matrix. Porque tem um momento do filme que o Neo, ele recebe duas escolhas. Pode escolher duas coisas. Ou ele toma a pílula da verdade, que pode ser dolorosa descobrir a verdade, provavelmente vai ser desconfortável, e talvez a verdade seja completamente diferente daquilo que ele esperava encontrar. Só que aí tem a outra pílula, a que oferece a permanência, o conforto daquilo que você já conhece, a possibilidade de continuar vivendo anestesiado sem conhecer a verdade. E talvez a vida faça isso com a gente o tempo todo. Porque aceitar a realidade pode doer bastante. E aceitar que alguém não escolheu a gente, aceitar que nem todo esforço é correspondido, e aceitar que nem toda coragem termina em alguma recompensa. Mas existe uma dor mais silenciosa que tudo isso. A de se anestesiar para não encarar a realidade. Particularmente, eu prefiro a verdade. Mesmo ela sendo imperfeita, mesmo ela sendo desconfortável, mesmo ela doendo bastante às vezes. Mas pelo menos ela é real. E talvez voltar para casa triste por causa do resultado seja doloroso. Mas existe outro tipo de tristeza que pode durar muito mais. A de nunca ter tentado. A de passar anos pensando num e se que nunca vai responder. E talvez eu ainda esteja com o joelho ralado da subida. E talvez ainda doa. Mas existe uma paz estranha em saber disso. Eu fiz o que estava no meu alcance. E além disso, eu controlo como eu reajo. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da vida. Aceitar que nem sempre a gente vai ser escolhido. Mas a gente não pode deixar que isso nos convença que a gente não tem valor nenhum. Porque no fim, a pergunta não vai ser se a subida terminou do jeito que eu queria. A pergunta é outra. Você prefere a dor da verdade ou a ansiedade de nunca ter vivido?